Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. Hoje estamos aqui com o Faroeste Brasileira, todos os cretoadeires, e o link está na descrição e no comentário fixado. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Veloso Mieira Lima detém poderes para sacar salários e movimentar valores das contas de ex-funcionários e funcionários do atual presidente da Câmara dos Deputados. 10 pessoas que trabalham ou trabalharam no gabinete de Hugo Motta e assinaram procurações que dão poderes amplos e ilimitados para Ivanádia Veloz, a chefe de gabinete do Hugo Motta, poderia fazer com essas procurações saques e realizar movimentações bancárias em nome dos funcionários. 8 procurações lhe permitem explicitamente, abre aspas, receber salários, fecha aspas. 2 funcionários que assinarem esse documento seguem no gabinete dele. 2. No total, essas pessoas acumularam, e escuta isso, hein? Mais de 4 milhões de reais em remunerações, considerando apenas o período em que estivessem lotadas no gabinete do deputado paraibano. E aqui, talvez, você que nos assiste, entenda o motivo de por que Hugo Motta estará de novo, nessa semana, no prêmio Execução. Execução. Não sai. Nós temos um prêmio toda sexta-feira. Execução. É o prêmio a quem executa coisas. Boas ou ruins. Execução é o substantivo do verbo executar. Esse é a ação de executar. Execução. E parece que Hugo Motta vai estar de novo nessa semana. Esteve na semana passada, perdeu com Davi Alcolumbre o prêmio, mas essa matéria já permite que ele esteja de novo participando no nosso prêmio na sexta-feira. Silvio Navarro, convidado especial, a fala é tua. Segre, Hugo Motta, e semana passada fizemos críticas muito duras aqui, acho que em praticamente todos os programas da Revista Oeste, o Faroeste, o Oeste Sem Filtro, entre outros, porque Hugo Motta é uma figura importante na hierarquia da República. Nós temos de pensar que temos o presidente da República, o vice-presidente e o presidente da Câmara. Isso é a linha sucessória. Se os anteriores não estiverem no país, por exemplo, Hugo Motta pode chegar a presidir o país. Isso já aconteceu com outros presidentes. Como nós teremos sentado na cadeira mais importante da Câmara, na caixa de ressonância da sociedade, mas eventualmente até da presidência da República, uma figura que pratica rachadinha. O nome disso é rachadinha. Se fosse no gabinete do André Janones ou de outro parlamentar não tão expressivo, estaria sendo tratado pela imprensa tradicional, isso já teria se tornado um escândalo de rachadinha. Mas não, é uma forma talvez de pentear a notícia e dizer que, vejam vocês, um alto funcionário do gabinete dele tem poder para sacar e fazer o que bem quiser com os salários de servidores, de funcionários, de pessoas nomeadas. Então eu acho que a gente não pode dourar a pílula. Eu acho que a gente tem que dizer, tem que chamar as coisas como elas são. Nós estamos falando de rachadinha. Não é um caso isolado. Tem muitos outros problemas que acontecem no gabinete de Hugo Motta neste momento. Um caseiro da fazenda dele, lá na Paraíba, ele é de uma cidade chamada Patos. Uma cidade que tem cerca de 100 mil habitantes, fica a 300 quilômetros de João Pessoa, no sertão. A família dele é a dinastia Motta. Sabe aquelas histórias de novela? Quando duas famílias casam os filhos, coronéis casam os filhos, e aí você tem uma dinastia. A avó materna foi deputada estadual 5 vezes, o avô materno outras 5, o prefeito da cidade, Nabor Vanderlei, é pai do Hugo Motta. Inclusive a Polícia Federal já bateu lá, a Operação Outside. Tem problema com emendas parlamentares. Ou seja, ali está tudo enroscado, está tudo enrolado. Mas aí a gente puxa um pouquinho e fala assim, lá tem uma fazenda que é do Hugo Motta e o caseiro lá na fazenda está lotado no gabinete da Câmara. Pode isso? Não pode. Não pode. Não pode, não deve. Quebra de decoro parlamentar. Isso é caso para o Conselho de Ética. Portanto, só o rol de complicações envolvendo a figura do presidente da Câmara faz com que ele imediatamente teria de ser afastado da cadeira para responder a essas denúncias.
Não à toa, a mesa diretora tem vários cargos, tem o primeiro, vice-presidente, segundo, terceiro, né? As secretarias todas. Afaste-se, responda às denúncias no Conselho de Ética e talvez, inclusive, o Congresso Nacional terá paz. Porque a figura do reizinho frouxo, sentado hoje na cadeira, que não cumpre, não honra acordos, como, por exemplo, pautar o projeto da anistia, que lhe garantiu uma argamassa de 444 votos para chegar lá, votos da centro-direita, isso tudo já é um grande complicador. Está pendurado desde aquele jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, sim, com a figura da Polícia Federal, do diretor da Polícia Federal, Ministério Público, Procurador-Geral da República e por aí vai. Finalizando, Claro. eu acho, Segre, que nós estamos 20 anos depois revivendo na figura do Hugo Mota o Severino Cavalcante. Meu Deus. Tenho dito que Severino foi eleito. Nossa. Severino foi eleito presidente da Câmara em 2005. A eleição tradicionalmente acontece em fevereiro, né, na primeira quinzena de fevereiro. E ele foi eleito porque a oposição soube jogar o jogo e apostar na divisão do próprio PT. Depois do João Paulo Cunha, que é o primeiro presidente da Câmara do PT na era Lula 1, no governo Lula 1, o PT se divide e lança 2 candidatos. Você tem o Luiz Eduardo Greenhalgh, aqui de São Paulo, e o Virgílio Guimarães, que era quem tinha apresentado o Carequinha, o Marcos Valério, do Mensalão, para o PT, lá de Minas Gerais. E aí o PT se divide e você vai dormir com um segundo turno inesperado na Câmara dos Deputados naquela noite. Você tem a figura do Greenhalgh e do Severino, o rei do baixo clero. E o José Carlos Aleluia, do PFL, era o candidato da oposição. O que acontece? O PFL sabe fazer esse jogo, a oposição sabe fazer esse jogo, o Virgílio Guimarães trai o próprio PT por conta do Greenhalgh e o Severino acorda com 300 votos, eleito quase 7 horas da manhã. Aliás, o Lula conta essa história, ele já disse, isso está documentado em livro, que ele foi dormir com o Greenhalgh, presidente da Câmara, com um telefonema, inclusive, já, olha, amanhã a gente bate um papo, você será presidente da Câmara, e ele acorda às 7 horas da manhã com um bilhete embaixo da porta escrito Severino Cavalcante, presidente da Câmara, e aí você pode imaginar o que aconteceu no país. Mas enfim, foi o presidente de 220 dias. Teve menos dias na presidência da Câmara do que os 300 votos que obteve. Porque descobriram que ele, quando primeiro secretário, que é uma espécie de prefeito da Câmara, extorquia as pessoas lá dentro. Com cheque, né, propina paga em cheque e depositada na conta. Cheque de R$ 7.500 de um dono de um restaurante, chamado Fiorella, restaurante do Sebastião Buani. Pois bem, por que eu contei essa história e me estendi aqui e peço desculpa, Segre? Pelo seguinte, o Brasil, 20 anos depois, não tem mais lugar para ter um Severino de novo. Para ter alguém tão picareta sentado na presidência da Câmara. Sai daí, Hugo Mota. Sai daí agora e deixa a Câmara dos Deputados funcionar como caixa de ressonância da sociedade. Simples assim, vai embora. Vai embora, pega o seu mandato e volta para Patos. Tenta outra coisa. Mas, Silvio, é uma enciclopédia. Lembra todos os nomes. Entendeu? Porque é um livro. Todos os nomes. Maravilhoso. Mas a dúvida não é dúvida, né? Quando você vê que prometeu para a direita e para a esquerda, conseguiu um recorde de votos para a presidência da Câmara dos Deputados. De repente, aquela noite, curiosamente, ele vai com uma proposta, voltou mansinho. Devem ter mostrado aqui, ó. Teu avô, tá aqui. Tem um nome aqui, uma pasta que tem o nome tem outra no nome do teu pai, tem outra no nome da tua mãe. Agora tem caseiro, chefe de gabinete, fisioterapeuta. Tem alguma, e te pergunto, Ana Paula, tem alguma forma de que isso não seja um condicionante tanto para a esquerda quanto para a direita, esquerda e direita, dizer, cara, você está preso aqui, preso na pauta. Você não poderá pautar isso porque eu tenho aqui ferramentas para te denunciar. Aí vem a outra parte ideológica e diz, você não terá porque tenho essa outra pauta para te denunciar. Como que sai desse? Será através da demissão mesmo? Olha, Segre, as coisas caminham para um afastamento, na minha avaliação, do Hugo Mota, porque agora tem aí um motivo, não é? Isso aí é motivo para ir para a Comissão de Ética, avaliar, né, a questão da rachadinha. Esse caseiro que o Silvio Navarro mencionou, do Hugo Mota, que está lotado no gabinete,
dele lá em Brasília e que fica lá na Fazenda, é uma das pessoas que deu a procuração para chefe de gabinete. Só referente a esse caseiro é mais de R$1 milhão em salários movimentados. No total de todos os servidores dá R$4 milhões, ou seja, é uma rachadinha bastante profissional. Se nós pensarmos no caso do Janones, que se não me engano foi 300 mil, alguma coisa nesse sentido, nós estamos falando aí de 4 milhões e nem é só do funcionário devolver o dinheiro para o parlamentar, é mais sofisticado. Já tem a procuração para chefe de gabinete, que já é denunciada pelo Ministério Público por improbidade administrativa em situações de rachadinha de outros gabinetes. Parece que ela é uma especialista em rachadinhas. E aí nós temos agora uma situação envolvendo o presidente Hugo Mota, que já está pendurado no STF em função aí das questões do pai, foi para aquele jantar e voltou, digamos, jantado, mas agora a Câmara tem uma questão muito concreta em mãos, que ela pode internamente tomar providências em relação ao presidente Hugo Mota, que até o momento não se manifestou, disse que não ia se manifestar sobre o assunto. Então, esse assunto é muito importante, porque é um presidente que não vem respeitando a soberania do plenário da Casa, não cumpre acordos, não coloca as pautas da oposição conforme ele prometeu para serem votadas. E aqui eu abro um parênteses. Ainda fica uma grande dúvida o porquê que a oposição fez esse acordo com o Hugo Mota, porque antes da eleição nós já sabíamos que ele tinha prometido coisas diferentes para ambos os lados. Então, nós debatemos aqui nessa mesa a indignação em relação ao apoio da oposição para Hugo Mota. Várias pessoas tiveram vários posicionamentos, criou-se até uma discussão na direita, mas infelizmente foi isso que tivemos e a gente não consegue compreender o porquê. Mas isso ficou no passado. Agora nós temos ele como presidente da Casa e precisamos pegar essa situação que se apresenta e levar até o final para, quem sabe, sim, destituir Hugo Mota da presidência da Câmara dos Deputados. Professor Suano, são 14 horas e 27 minutos. Estamos com 22 mil telas conectadas. Show. Então, eu explico por quê. Porque não chegamos até as 14h30 com 20 mil. Falei, não chegamos com 20 mil, temos 22 mil. Maravilha. Então, muito obrigado à audiência que nos acompanha pela generosidade do seu tempo. 3 mil pessoas no ex-X, antigo Twitter. E falando isso, professor Suano, a chefe de gabinete, será que já foi demitida? Não. Não acredito. Imaginava. De forma alguma. Porque se ela for demitida, simplesmente ela tem todo o esquema, ela é um arquivo. É melhor você ter, já que você não pode anular esse arquivo, cancelando, mandando para um outro plano, então é melhor você ter esse arquivo ao teu lado. Porque ambos estão caminhando no mesmo sentido, na mesma direção e no mesmo sentido, todos fazem parte da mesma estrada. A questão para mim, e eu não quero ser pessimista, mas é interessante, quando o Silvio falou, há 20 anos atrás, nós tivemos um indivíduo que tinha o mesmo perfil psicológico, comportamental, político e doutrinário. Ou seja, a doutrina dele é simples, ganhar dinheiro e usufruir das benesses. Aquilo é a ação política fraca, que o professor Oliveira sempre dividia ação política forte, ação política fraca. Ação política forte é a ação política daqueles que querem transformar a realidade e querem produzir projetos para o país. Ação política fraca, aqueles que entram para participar das benesses do poder. Isso é ação política fraca por excelência. A estrutura propicia esse tipo de indivíduos. Então não adianta, por exemplo, a gente ter fé em Deus de que algo vai mudar. Não vai mudar por uma razão simples, porque você só pode mudar da maneira que você tiver certeza de que há um envolvimento e tem uma nova configuração de forças em que ele possa ser uma peça descartável. E ele não é uma peça descartável, porque ele está envolvido com um monte de gente, que nem o Severino Cavalcante. É um monte de gente. É aquilo, eu lembro, quando você falou aqui, antes do programa, você falou, não é a micropolítica, como é que você falou? Corrupção miúda. Corrupção miúda. É aquela em que é uma coisinha de nada, é um guardanapo, figurativamente, um guardanapo daqui e do lá. Quando você vê, tá todo mundo. Se ele falar, não, mas você lembra daquele guardanapo que eu te dei? Aquele guardanapo não é de ninguém, aquilo ali foi tirado de alguém.
Então, você não pode fazer nada. É a estrutura. Então, para o Hugo Mota cair, a configuração de relações de força tem que estar de uma maneira tal em que todos aqueles que estão envolvidos com eles possam ou ser anulados ou possam ser trazidos para cá. Porque o sistema gera esse tipo de coisa. Figuras como o Hugo Mota é que chegam nas presidências das câmaras, exatamente porque é o cara que preserva o sistema. É o cara que diz assim, não quero mexer contigo, não quero mexer com eles. Por que a nossa direita fechou com ele? Porque por mais que nós tivéssemos um cara como o Marcel Van Hatten disputando, quando você olha e diz assim, se o Marcel, todo mundo votar no Marcel Van Hatten, ele não consegue ser eleito. Porque o centrão que está envolvido na corrupção miúda jamais vai botar o voto ali, então a gente vai perder. É melhor negociar com esse cara que é o cara da máquina e tentar pressioná-lo para ver se dá algum resultado. Mas eu, particularmente, aqui não foi negócio de aqui é mesmo, não. Eu falei, esse indivíduo não presta. Ele será a pior escolha possível e vai ser um péssimo para o Brasil se esse cara virar presidente da Câmara dos Deputados. Porque ele não vale nada, nós falamos aqui. Nós falamos, não vai dar em nada. E aí vem a situação como está agora. Ora, por que ele chegou, prometeu para Deus e prometeu para o diabo e depois sentou com o diabo e disse, é com você que eu fico? Por causa do sistema que diz assim, olha, você pode negociar direto comigo, ou negociar com uma outra instância, ou negociar com o Brasil inteiro que vai estar sabendo o que... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já deixa seu like se você gostou do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. Comente aí sua opinião. O que você achou sobre o vídeo? Comente aí de que cidade vocês estão assistindo e sua opinião. Conexão política em meio à guerra, Trump sinaliza para que Zelensky desista da Crimeia e não ingresse na OTAN. A declaração foi feita nas vésperas do encontro com líderes europeus na Casa Branca. O presidente norte-americano defende que as medidas assinalariam um acordo de paz com a Rússia. Eita. Às vésperas de recebeu o presidente da Ucrânia, Volodymyr, e outros líderes europeus. Washington, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo, dia 17, que a Ucrânia deveria desistir da Crimeia e abrir a mão do ingresso na OTAN para encerrar a guerra. Em publicação do social, Trump declarou que Zelensky poderia encerrar o conflito quase imediatamente se aceitasse as condições, mas que a escolha de continuar a luta também estaria em suas mãos. O republicano destacou que a anexação Crimeia ocorreu em 2014 durante o governo Barack Obama sem resistência e que algumas coisas nunca mudaram. Nessa última sexta-feira, dia 15, Trump se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin. Ambos classificaram a conversa como produtiva. Já nesta segunda-feira, dia 18, Trump terá um encontro na Casa Branca com Zelensky. A presidência da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, secretária-geral da OTAN, Martin Ruben, e os chefes do governo do Reino Unido, Alemanha e Itália, além dos presidentes da França e Finlândia. A nova mensagem nas redes sociais, Trump externou que nunca havia recebido tantos líderes europeus simultaneamente. A expectativa era que a reunião trate da proposta de um acordo de paz que pode incluir, segundo ambos os lados, futura rodada. A conversa com a participação direta de Putin. De acordo com o Kremlin, o presidente russo pediu que a Ucrânia e aliados evite provocações e intrigas nos bastidores sob o argumento de preservar o processo vigente nas negociações. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. E até a próxima.